Bruna, tá me ouvindo? Oi, Olá, tô sem fone, tu me peraí que eu ouve não estou bem? te ouvindo. Tá. Eu tô sem fone, tu me ouve bem? Bruna, Ai, eu não estou te ouvindo. Aline. Só um minutinho. Uhum. Deixa eu ver se é algum problema. Travou, Aline. Será que é a minha? Eu acho que Me não, ouve eu acho que agora? era. Agora eu te ouço. Ah. Deixa eu só fazer um teste aqui. Fala comigo, deixa eu ver se eu te ouço. Oi, oi. Teste. Não dá pra eu queria deixar o celular no não perturbe, mas aí eu não te ouço, Uhum. então vamos assim mesmo. Tá, então tá. Tu começa ou eu começo? Afinal, estamos no teu e no meu Instagram, né? Sim, não, pode começar, fica à vontade. Tá, então vamos começar. Ai, que legal. Evandro disse que ouve a gente bem. Pessoal, Isso. olá, bem-vindos e bem-vindas todos que estão entrando aqui nessa transmissão. Para quem não me conhece, quem vai assistir esse vídeo depois, que a gente vai deixar disponível por alguns dias. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Bruna Ortiz. Eu estou falando aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu atendo em consultório particular, realizo atendimento online e tenho um trabalho atualmente de psicoeducação com mães sobre as emoções delas e as emoções das crianças. Quem tiver interesse, depois é só mandar mensagem inbox que eu falo um pouco mais sobre isso. A gente vai ter a segunda turma agora em setembro, mudou a data. Então, quem tiver interesse tem ainda a possibilidade de se inscrever no workshop, tá? O objetivo dessa live de hoje é da gente falar um pouco sobre depressão na adolescência. Mas antes da gente começar, a psicóloga Aline vai se apresentar também, tá bem? Boa noite, pessoal. Bom, também, para quem não me conhece, meu nome é Aline Freitas, eu sou psicóloga de Araraquara, no interior de São Paulo. Também tenho consultório, atendo aqui na cidade e faço atendimento online também, tá? Só pegando um gancho um pouco do que a Bruna disse, eu ainda não fiz esse workshop dela, mas eu acompanhei todos os feedbacks positivos que ela teve da primeira turma, foi muito bacana, então quem tiver a oportunidade de participar, participem, porque realmente informação é sempre muito bem-vinda. E o que eu costumo dizer para pais de crianças e adolescentes aqui é que filho não vem com manual. Então, quanto mais informações a gente conseguir ter, melhor. E a gente vai estar conseguindo ajudar os pequenos e os pequenos um pouco maiores a se desenvolver, principalmente emocionalmente. E é muito bem-vindo. Verdade, obrigada, Aline. Vou Gente. fazer esse merchan, né? Mas vamos lá começar. O objetivo da gente fazer essa live dupla aqui é a gente conversar mesmo, né? Enquanto duas profissionais que têm lidado com o público, têm atendido adolescentes em consultório, a gente percebe muito a necessidade de falar sobre esse tema além do consultório, né, além das escolas, e por que não utilizar a rede, né, a rede social para estar compartilhando um pouco sobre essa temática que é tão importante e tão necessária. Tem crescido muito o número de pessoas que têm se suicidado, o número de adolescentes com depressão tem crescido, e ainda assim, pelo menos eu aqui, eu ainda ouço muitas pessoas falarem que depressão é frescura, né? Sim. Que depressão nada, dá uns pratos para lavar ou coisas do tipo. Como que é para ti, Aline, isso? É a mesma coisa, né? E aí, assim, o que eu percebo também, as pessoas dizem, batem muito na tecla de, ai, para, né? Para com isso, tá um dia tão bonito, daqui a pouco passa, né? E esse daqui a pouco nunca chega. E a agonia para a pessoa que está em depressão só aumenta, né? Os sintomas se intensificam porque
por mais que a gente tenha essa visão social, esse preconceito da pessoa deprimida, as pessoas, elas também se culpam quando elas estão deprimidas, né? Então, elas têm essa cobrança de, poxa, por que todo mundo vê que o dia tá lindo, que tá tudo bem, que acontecem coisas positivas na minha vida e eu não consigo enxergar? Então, quando a gente chega com essa fala, né, daqui a pouco passa, isso intensifica mais e não ajuda. A gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que as pessoas podem fazer para ajudar os adolescentes, isso a gente pode passar também para crianças, para os idosos, para os adultos, mas existe sim esse grande preconceito e essa cobrança em cima da pessoa deprimida aqui também. Isso, é legal tu falar, e a gente não combinou essa fala específica, né? A gente pensou em coisas comuns para a gente poder falar, mas quando eu te pergunto assim, como que é para ti, isso a gente não combinou em falar, mas é para a gente ver o quanto essas repercussões, esses ditos populares acabam influenciando negativamente e não apenas em um lugar, né? Essas falas, elas vão se repercutindo, elas vão se proliferando por aí, e como tu falaste, a depressão, a pessoa que está com depressão, ouvir coisas como esta acaba prejudicando ainda mais e até mesmo ajudando que aquela depressão possa se intensificar, né? Exato. Eu pensei, antes da gente começar a falar sobre a depressão, precisamente, assim, da gente falar um pouquinho sobre essa fase da adolescência, né? Que em si é uma fase muito difícil da vida do indivíduo, mas é uma fase que é importante para a pessoa, porque é um momento onde ele sai ali da fase da infância para a fase adulta, né? Então, muitas mudanças que ocorrem nesse período são mudanças necessárias para que aquela pessoa chegue na fase adulta de uma forma saudável ou não, né? Que ela consiga passar por essa fase de uma forma normal, sua fase normal. Siga o seu percurso normal. Então, o adolescente em si, desde aquele período ali inicial dos 12 ou 13 anos, as mudanças corporais que ele vai sofrendo, as mudanças hormonais que vai sofrendo, vai trazendo uma série de alterações também no seu comportamento, que são vistas como alterações normais. Esse indivíduo, ele passa a ficar um pouco mais irritável ou irritante, né, para as pessoas que estão próximas, tanto que a gente ouve os chamados aborrecentes, né? Os adultos que estão próximos a essas pessoas acabam chamando de aborrecentes, porque essas pessoas, esses adolescentes, eles passam mesmo a ficar mais irritantes, assim. Exato. E o que, particularmente, Bruna, eu acho que, assim, essa questão do aborrecente, ela veio como um rótulo, né? Então, as pessoas, elas não procuram mais compreender o adolescente. Ela já rotula, independente do sentimento que ele está tendo. Isso aí é coisa da aborrecência, daqui a pouco passa, né? E volto, daqui a pouco passa de novo. E acabam não acolhendo esses sentimentos, essas mudanças que estão acontecendo com eles. E é um mundo totalmente diferente, né? É um mundo que eles estão entrando, muitas vezes sem apoio, sem acolhimento, e não sabem o que fazer. E aí vem as mudanças de comportamento, vem os comportamentos desafiadores, que a gente também vai falar um pouco, E aí, essa rotulação de aborrecente com comportamento desafiador, com irritação, ser irritante, a ser irritado, complica tudo. Complica tudo. E o que contribui para esse afastamento dos pais, né? Entre adolescentes e pais, é muito comum a gente ver esse afastamento, porque eles não conseguem mais se falar, eles não falam mais a mesma língua. E muitos pais acabam com aquela ideia de quando eu era adolescente, eu não agia dessa forma. E é legal pensar que quando eu era adolescente, o mundo era outro. Perfeito. Não tem as mudanças que a gente tem hoje. A tecnologia hoje está muito avançada. A globalização influencia também na forma desses indivíduos agirem. Então, eles chegam num mundo onde eles não estão preparados. E aqueles adultos que estão próximos, eles têm obrigação, né? Porque são os responsáveis, eles têm a obrigação de ajudar essa pessoa nessa fase da vida.
Sim. né? É importante a gente tentar pensar no outro como alguém que não está pronto para enfrentar tudo aquilo que ele está vivendo nesse momento. Então, vem as alterações hormonais, vem toda a questão da impulsividade, e essa impulsividade, ela está muito relacionada com a formação cerebral também. O indivíduo, ele não está Perfeito. com o seu cérebro totalmente formado, e muitos atos impossíveis estão relacionados com esta área, uma área específica do cérebro que não está totalmente formada. Então, Uhum. tem muitas reações da fase que são comuns ao adolescente, são normais e são esperados. Quer falar Exato. mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Na verdade, assim, o que eu gosto de acrescentar, né, o que eu gostaria de acrescentar, que a gente também fala, é que naturalmente, quando as pessoas se tornam mães, se tornam pais, responsáveis por alguma criança, vem a cobrança nesses adultos de ensinar. Então, eu preciso ensinar a andar, ensinar a comer, ensinar a falar. E aí aquilo vai passando, né? A criança vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Só que quando chega na idade da adolescência, muitas vezes esses pais acabam esquecendo que o ensinar continua, né? Então eu preciso aprender, eu preciso ensinar ele a como se comportar frente à sociedade, ensinar ele a lidar com todas essas mudanças, com esses sentimentos. E muitas vezes não é isso que a gente vê. A gente vê a questão do distanciamento que você falou. Então me parece que é assim, eu saio de campo porque eu não tenho condições de ensinar, né? E deixo ele se virar sozinho. E quando algum problema se vira contra mim, eu falo que é um aborrecente e que isso é comportamento desafiador. Uhum, exatamente. Isso só contribui para esse comportamento desses indivíduos se manterem, né? Exato. Porque se não tem um retorno, se não tem um ensinamento, e se o afeto que antes existia já não existe mais, esses outros comportamentos desafiadores, impulsivos e problemáticos para esse adolescente, ele tende a permanecer. E isso pode prejudicar mais na frente, na fase do jovem adulto até a fase Sim. adulta mesmo. Porque se não tem orientação sobre o que ele deve ou não fazer, mesmo com as birras, mesmo com as reviravoltas que eles dão, se eles não têm essa orientação, se eles não têm o acompanhamento desse responsável, eles vão buscar fora. E muitas Exato. vezes buscar fora esse suporte pode significar em problemas, né? Que muitas vezes eles se Podem. refugiam em drogas, eles se refugiam em álcool, eles se Uhum. refugiam em brigas, em gangues na rua, as meninas também em outros problemas, enfim. Sim. É importante que tenha esse olhar do adulto em casa, tentando reconstruir esse ambiente para ajudar esse adolescente a seguir a vida que ele está, o caminho dele, né? Uhum. E falando um pouquinho dessa questão do distanciamento ainda, Bruna, eles trazem isso pra gente na clínica, né? Então, assim, eu não posso falar isso pro meu pai, porque o meu pai, ele não vai entender, né? E se eu falar isso pra minha mãe que eu tô sofrendo por causa disso, ela não vai aceitar, né? Então, eles trazem muito essa questão do distanciamento do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, enfim, de qualquer responsável que esteja ali, que seja o referencial de adulto para ele, como um distanciamento mesmo, e sendo uma das maiores dificuldades, e ele encara como eles na maioria das vezes encaram como um dos pontos, não o único, mas um dos pontos para intensificar os sintomas da depressão. Exatamente. Agora, depois de fazer essa introdução ao que é normal, né, da fase da adolescência, acho que a gente pode começar a falar, então, sobre a depressão propriamente dita nessa fase, né? Sim, com certeza. O que seria, então, a depressão? Será que dá para a gente fazer essa pergunta ainda nos dias de hoje, já que ainda já é tão debatido, né? Muitos vídeos por aí, muitos profissionais falando. Ainda dá para a gente perguntar o que seria a depressão? Eu acho que dá porque tem muito do senso comum. E o senso comum, Bruna, muitas vezes ele mais atrapalha nesses quesitos de doença, né? O famoso Google. Deixa eu Google para ver o que o Google me fala dessa ou daquela outra doença. E isso acaba sendo muitas vezes prejudicial, porque a gente vê muitos mitos, principalmente em torno da depressão e de transtornos psicológicos,
que acabam prejudicando para que a pessoa tenha mais empatia e mais acolhimento para a pessoa que está passando por essa situação, né? Então, eu acho que é de extrema importância a gente esclarecer um pouquinho do que é para poder entrar no que é a depressão na adolescência propriamente dita. Uhum. Tem muito aquela ideia, né, Aline, de que a depressão é uma tristeza. Ainda disseminam por aí, né? Ah, eu tô deprimido. Acontece alguma coisa, eu tô deprimido. Quebrou minha unha, ai, que depressão. Quebrei um copo, que depressão. Muitas vezes é uma banalização, é uma brincadeira que se banaliza e prejudica na identificação de uma depressão propriamente dita, né? A depressão, ela é muito diferente de uma tristeza, né? A tristeza, ela é uma emoção que todos nós temos, desde um bebê até os adultos, até os idosos têm tristeza, né? E tristeza é uma emoção natural nossa, sentimento natural do ser humano, que surge a partir de alguma perda que a gente tem. Seja uma perda por morte, seja uma hospitalização, seja um adoecimento, uma cirurgia que a gente faz, perder um objeto que a gente tem, um objeto querido, alguém que vai embora, a tristeza pode surgir em qualquer dessas situações. Né? E a depressão? A depressão envolve muitos outros sintomas além da tristeza. A tristeza faz parte da depressão. Exatamente. Mais ou menos assim, estar deprimido, eu posso estar doente, mas eu estar triste, não necessariamente eu estou com depressão. Por isso que isso precisa ser bem acompanhado de perto. Exatamente. E a depressão, então, ela é um conjunto, ela envolve um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas que acabam trazendo transtornos para o indivíduo, para a vida da pessoa de uma forma geral. Não numa área específica, mas em várias áreas da vida dessa pessoa. Por isso, a depressão ela é conhecida como um transtorno do humor, não como uma doença. Porque a doença, geralmente, ela está específica no local. A depressão, ela é algo que envolve um problema muito maior do que um local específico. Né? Então, é muito mais complexo. Não tem como a gente ser deprimido no trabalho e ter uma vida social muito feliz. Não tem como ser deprimido em casa e estar tudo bem no trabalho, ser realizado, motivado. Não existe essa possibilidade, né? É sempre global, acaba atingindo todas as áreas da vida do ser humano. Exatamente, legal tu ter falado isso. É exatamente assim. Não é o indivíduo, ele não vai ser afetado num local específico. Em todas as áreas ele vai ser afetado. Então, como que seria possível que as pessoas estarem atentas assim, a esses sinais? Quais seriam esses sinais? Assim? Eu acho que eu vou começar falando sobre né? Que é o clássico, que seria no adolescente especificamente, a gente pode ressaltar a questão do humor irritável, né? Bruna, mas tu acabou de falar que é normal o adolescente ser irritante ou estar irritado. Sim, gente. Tudo que a gente vai falar aqui agora não é algo isolado. Os sintomas da depressão, para ele ser caracterizado como depressão, ele precisa ter uma duração grande. Não é um dia, não é 2 dias. Tem uma duração grande, de semanas até meses e até mesmo anos. No consultório chegam pessoas que se sentem tristes há 2 anos. E depois desses 2 anos, buscou ajuda. Né? Então, assim, a pessoa, não é normal alguém ficar triste por mais de meses, a menos que tenha perdido algum ente querido, né? A gente está falando de coisas diferentes. Mas uma tristeza e uma irritação que tem uma duração muito longa é para chamar a atenção de alguma forma. E no adolescente, de maneira específica que a gente está falando, esse mau humor, essa irritação, essa tristeza, muitas vezes pode ser vista como uma má educação, como uma birra, pode ser interpretada dessa forma pelos pais ou por outras pessoas. Mas, assim, se chamou a atenção de alguma forma, fiquem atentos, né, que pode sinalizar alguma coisa diferente. Sim, e é importante também, Bruna... Oh, perdão. Nessa questão
do humor irritável, é importante lembrar que ele faz parte porque o adolescente, ele não tá entendendo o que está acontecendo. Ele não sabe que aquilo é recorrente de algo que ele passou. Às vezes ele até tem assim, eu estou triste porque eu tive que mudar de cidade e perdi todos os meus amigos. Ele até pode ter esse sentimento, mas ele não consegue correlacionar que isso pode estar ligado à depressão, né? E aí, como que ele começa a pedir por socorro? Com humor irritável, tendo comportamento desafiador, né? Então, uma coisa que a gente não falou, mas dessa parte da adolescente que eu acho muito significativa a gente entender, e principalmente os pais entenderem, é que o choque começa a acontecer porque até durante a primeira infância, a segunda, e a criança foi crescendo, era uma criança linda, que respeitava, que estava tudo muito bonitinho, né? E aí, como você fala, de repente veio um adolescente, levou aquela criança embora, invadiu a tua casa e tá ali. E aí os pais não reconhecem mais. É um estranho no ninho, né? É um estranho no ninho. E isso acontece, né, muito rapidamente. Então, você dorme com aquela criancinha e acorda no outro dia com aquele adolescente te respondendo, não querendo fazer as coisas que você manda, né? E para eles, desse sentimento também é assim. Para mim, até ontem era tudo bem eu obedecer meu pai e fazer tudo o que ele queria. Hoje eu já não quero mais. Espera aí que eu tenho voz aqui e eu preciso mostrar quem sou eu, né? Mais ou menos esse sentimento que eles costumam ter. Exatamente. Gente, antes da gente continuar, eu só vou falar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui no chat com as fontes grandes, tá? Em caps lock ativado para a gente conseguir identificar mais fácil as perguntas de vocês. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, mas no finalzinho a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, tá? Perfeito. A gente vai falar os outros sintomas também. Vamos lá. Uhum. Não é apenas o humor irritável deprimido. Não, na verdade são um monte de sintomas, né? Tem a questão que é muito significativo também, a diminuição de interesse por atividades que antes poderiam ser, assim, consideradas verdadeiras paixões, né? Então, aquele menino que ia para a escolinha de futebol, participava de campeonato, jogava futebol dia sim, dia não, ele já não quer mais. O futebol não faz tanto sentido assim na vida dele. Né? A menina que todo final de semana estava na casa da amiga e aí juntava aquela monte de menina para fazer festa do pijama e ela já não quer mais sair com as amigas já não são mais legais, não vê mais sentido, né? Tem uma coisa que assim, os pais reclamam bastante, que todo final de semana a gente ia almoçar na casa da avó, todos os primos vão, e agora ele não quer ir mais. Por que ele não quer ficar com os primos, ir na casa do avô? Porque alguma coisa está acontecendo que ele não se sente mais bem no meio social, né? Ele não está mais conseguindo se achar no meio das pessoas, e aí ele começa a buscar empatia, a apatia para as coisas que antes ele adorava muito, ou ela gostava muito, e isolamento. Então, quer ficar no quarto, né? É muito importante os pais avaliarem o que está acontecendo. Eu costumo dizer que assim, Bruna, quando às vezes a gente instrui os pais, que fique de olho se esse adolescente está ficando muito tempo sozinho no quarto. E aí os pais entendem que não é para ficar sozinho no quarto. Aí quer tirar. Porém, o adolescente precisa de um tempo dele, né? Ele precisa saber que ali é o canto dele, que ele pode fazer o que ele quiser dentro dos limites e regras da família e da sociedade, mas que ele precisa ter essa individualidade, né? E aí os pais acabam misturando um pouco disso. Então, é responsabilidade dos pais avaliar até que ponto esse isolamento é saudável e faz parte da conquista da personalidade dele, né, de ter o espaço dele, ou até que ponto isso realmente pode estar sendo um sintoma, né? Se ele quer ficar sozinho por 1, 2 horas no quarto, sem falar com ninguém e tudo mais, ok, né? Mas aí avalia os outros comportamentos. Todo dia ele quer ficar sozinho, não quer mais sair com o amigo, não quer mais ligar pro amigo. Adorava videogame, o videogame fica na sala, ele nem na sala aparece, né? Então, são muitas coisas que vão sinalizando pra gente, vão acendendo a luzinha ali de alerta, para que a gente realmente preste atenção nessas mudanças de comportamento, né?
Exatamente. Vale ressaltar que esses sintomas que a gente está falando, os sintomas da depressão, eles não aparecem de uma hora para outra, eles são gradativos, então É. as coisas vão mudando muito devagar, gente. Por isso que é importante a gente estar atento, por isso é importante a gente manter as nossas relações de forma saudável, estarmos sempre próximos uns aos outros, Uhum. claro, respeitando o limite de cada um, a fase de cada um, tentando, né, perceber aquele momento como um novo momento, mas assim, estar atento é a fase, é a chave do negócio aqui. Né? As nossas relações, elas precisam ser mantidas, sejam adolescentes, sejam crianças, sejam adultos, elas precisam ser mantidas de alguma forma. Né? E Uhum. esse olhar atento é primordial. Perfeito. Um outro sintoma que a gente pode falar aqui, que a gente traz, é a alteração do sono. Essa alteração, ela pode ser para mais ou para menos. Se aquela pessoa costumava ter um sono normal ali, dormir seu horário normal ali, 8 horas de sono, e começa a dormir mais, alguma coisa tá estranha. Pensando as devidas proporções. O que aconteceu? Ah, dormiu tarde ontem, vai dormir e acordar tarde no outro dia. Não é isso. Lembrem-se que as alterações, elas vão aumentando e são coisas que antes não aconteciam e que passam a acontecer. Então, se está mais sonolento, está dormindo mais, ou se está menos sonolento, está tendo insônia, está tendo dificuldade para dormir, alguma coisa tem que chamar a atenção. Tá? Outra alteração que eu trago aqui para vocês é a alteração do apetite. Da mesma coisa. A pessoa está comendo mais do que comia antes ou está comendo menos do que comia antes? Ah, aí, mas é fácil da... Associando a questão de perda de interesse pelas coisas, né? Eu amava comer lasanha. Hoje eu faço lasanha e ele não, né? Ai, lasanha, não come mais. Não quero, né? Uhum. Então, isso também faz parte do processo de mudança, de perder o foco e perder o sentido naquelas coisas que antes chamavam a atenção, brilhavam os olhinhos deles, né? Que davam prazer, né? Que tinha satisfação em fazer. As coisas vão mudando. Então, e com essa alteração do apetite, a gente também já pode trazer para a alteração do peso corporal. Se a pessoa passa a comer mais, qual é a tendência? Vai passar a aumentar o seu peso corporal. Se a pessoa passa a comer menos, vai começar a perder peso também. Então, assim, uma coisa vai puxando o outro. Gente, o nosso corpo, nós somos um ser que, mudando uma coisa, é em cadeia. Vai mudando as coisas em cadeia. Né? Então, assim, alteração do sono, alteração de apetite, alteração do peso, o humor irritável ou deprimido. Uma coisa, vocês conseguem perceber como as coisas estão ligadas umas às outras? E juntamente com isso, aí vem o outro sintoma. Quer falar, Aline? Pode ser. A gente tem alteração psicomotora também, né? Então, a pessoa começa, né? Ficar inquieta, não consegue ficar sentado, mexe muito com as mãos, estralar os dedos o tempo todo. Ah, filho, a gente vai numa consulta. Vamos comigo numa consulta. Porventura, ele topa aí. Aí chega lá no médico, impaciente, né? Nossa, mãe, não chama. Nossa, mãe, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Isso eles relatam muito. Quando eles topam em algum lugar para fazer companhia para o pai ou para a mãe, é 2 minutos e querem ir embora. Não quero mais ficar aqui, não tenho interesse. Então, essa questão da alteração psicomotora está muito presente, né? Exatamente. Derrubar as coisas, né? Não ter mais capacidade manual. Então, aquela menina que pintava muito bem, o menino que desenhava muito bem, começa a ter alteração nessas atividades também. Isso é importante a gente prestar atenção. Exatamente. E aqui não significa que é uma agitação por si, uma agitação. É uma incapacidade que a pessoa acaba adquirindo de se manter parado ou de fazer algumas coisas que antes ele conseguia fazer. Se ele conseguia sentar e ficar tranquilo ali, ele passa a não ter mais essa capacidade. É uma incapacidade, ele não consegue, por mais que ele queira. Eu já ouvi pacientes falar de que fica assim, no consultório, se puxando a mão. Né? E aí eles relatam assim, de que eles não conseguem parar.
é uma inquietação tão grande, por um sofrimento tão grande que eles estão tendo, e deles não conseguirem se resolverem sozinhos, que vai para o corpo, vai para o comportamento mesmo, gente. Então, tem toda uma alteração cognitiva, que é dos pensamentos, alteração de comportamento mesmo, e em todas as outras áreas, essas alterações, elas vão atingindo, né? Elas vão prejudicando. Uhum. Além de tudo isso, tem também outro sintoma. O indivíduo, ele acaba diminuindo a capacidade de pensar, de se em aulas, e a capacidade dele de tomar decisões, né? Por quê? Algumas das explicações podem ser porque o foco dele está muito voltado para o eu dele, né? Para a autocrítica, para a autodepreciação, para aquelas mudanças que ele está vivendo, para o quanto a vida é ruim, para o quanto ele é uma pessoa sem valor, o quanto ele é uma pessoa que não tem mais esperança no futuro. A atenção dele está tão voltada para essas questões que ele já não consegue mais prestar atenção em outras coisas. E aí, onde que pode prejudicar? Na escola. Aí vem as dificuldades de aprendizado, né? Aí daí vai outra dica. Como vocês têm acompanhado os filhos de vocês na escola, né? Tem estado atentos a como eles estão se comportando na escola, as notas deles, o que os professores têm falado. É importante também estar atento a isso, porque esse prejuízo dessa diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, e todas as outras alterações que a gente trouxe podem trazer também esse comprometimento para o ambiente escolar. Uhum. Exatamente. E aí também relacionado a isso, um pouquinho antes, né, que a Bruna estava falando dos pensamentos, o que eles costumam pensar, está sempre relacionado, né, um outro sintoma, que são os sentimentos de inutilidade e de culpa, né? Então, lá no início da live a gente falou para vocês, né? Quando a pessoa chega e fala, para com isso, daqui a pouco passa, eles se sentem culpados. Sim, eles se sentem culpados, não só por isso. Mas o adolescente, ele costuma ficar recorrente, preso a erros, né? Então ele não admite os erros dele, e aí ele fica se culpando, né? Ou, errei de novo, né? Fiz isso de novo, não acredito, eu sou um fracassado, eu não sirvo para nada mesmo, né? Eu não presto para nada, nada vai dar certo na minha vida. E aí esses sentimentos começam a se intensificar. E os sentimentos de inutilidade é o sentimento que está diretamente relacionado aos desejos e ideações suicidas. Porque se eu não sirvo para nada, eu não preciso ficar nesse mundo, né? Então, esse tipo de sentimento que é o principal, né? Todos os outros são e vão se compondo um com o outro. Mas o sentimento de inutilidade, ele tá ali, ó, bem amiguinho da ideação suicida. Então, realmente a gente precisa ficar de olhos bem abertos, né? E falando na ideação suicida, aproveitar que tu já trouxe, a ideação suicida, pessoal, ela é verbalizada, ela pode ser verbalizada pelo indivíduo de diferentes formas. Ou por aquela expressão de, eu quero desaparecer, ou eu quero ir para um lugar para as pessoas nunca mais me encontrar. Tenho um desejo, tantos lugares para ir, eu tenho um desejo de estar no IML, né? Eu já ouvi muita coisa desse tipo. E sabe o que eu ouço também, assim, que vem um pouco relacionada a essa questão do mito, né, da sociedade, do que as pessoas pensam? Aline, repete um pouquinho que travou, fala de novo. Perdão. Relacionado a isso, né, dessa fuga de querer ter essa ideação suicida, eu ouço muitas pessoas que não estão deprimidas dizerem assim: quem quer se matar não fala, vai lá e faz. Gente, não é assim. Exatamente. Não é assim, porque assim, quantas pessoas a gente já não ouviu dizendo assim: porque ela falou que ela não queria mais viver. Se eu tivesse prestado atenção aquele dia que ela falou que ela ia comprar remédio porque ela não queria, que ela ia comprar veneno, que ela ia fazer aquilo, aquele outro. Eu não prestei atenção e aí dá nisso. Normalmente, as pessoas pensam isso por quê? Quando a pessoa tem uma ideação suicida,
normalmente, ela não pensa e vai e faz. Ela fica pensando se realmente aquilo vai fazer sentido para ela. Né? Então, ela não fala isso hoje, vira as costas, vai lá e faz. Ela fala isso uma, duas vezes, ou diretamente, ou como a Bruna falou, né? Disfarçadamente nessa questão de, eu quero ir para um lugar onde não tenha ninguém, onde eu possa ficar sozinha, onde eu possa fugir de tudo isso que está acontecendo, né? Então, prestem muita atenção. O adolescente, ele tem acesso hoje em dia a muita coisa. Então, se a gente colocar lá no Google como se matar, aparecem inúmeras coisas, né? Então, o adolescente, ele consegue compreender muito mais do que adulto, que já ouviu um caso de um amigo, de um tio, do primo que fez e que tentou fazer. Muito mais do que isso, o adolescente, ele pesquisa, ele vai, ele faz, ele vai atrás e ele demonstra isso de alguma forma. Então, quando a gente fala pai, mãe, responsável, prestem atenção, é porque precisa prestar atenção, porque esse adolescente ele vai dar sinal mais de uma ou duas vezes da depressão e de ideação suicida. Exatamente. Eu quero falar duas coisas a partir disso que tu disse. Vou ver se eu lembro. A primeira é que o que é extremamente perigoso nessa fase da vida, na adolescência, a ideação suicida, é que, como a gente falou no início, a impulsividade é muito presente. Perfeito. E muitas vezes ele fica ali ruminando o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer para acabar com aquele sofrimento que não está relacionado a um desejo de morrer, mas sim a um desejo de acabar com toda aquela angústia que ele está vivendo, que ele não consegue mais suportar. Né? Então, assim, a impulsividade é um dos problemas para uma depressão na adolescência, porque o adolescente em si, ele é impulsivo. E por isso a gente vê muitos casos do suicídio ser executado. Claro que tem na fase adulta também, mas na adolescência tem sido muito recorrente por isso, porque o adolescente, ele é impulsivo por si. Então, se não tem alguém para dar esse apoio para ele, para ajudá-lo a sair desse momento de angústia e de muito sofrimento, a tendência a ele efetivar aquilo é muito maior. Exato. E a segunda coisa, eu acabei incluindo junto, que era a questão de... Mas é isso aí. Tá. O outro sintoma também, então, da depressão é a questão do sentimento de inutilidade e culpas excessivas, que a gente também acabou falando um pouco nisso, né? Então, aquelas ideias de culpa, de coisas que, para quem não está com uma depressão, são vistas como normais, tudo bem, aconteceu. Para a pessoa que está com uma depressão, ela vai se sentir responsável por aquelas coisas que aconteceram, né? Como se toda a carga do mundo estivesse sobre ela, né? Ela se sente, se acontece alguma coisa com um amigo, ele se sente responsável, foi ele que causou aquilo. Se os pais não dão atenção, ele que causou aquilo, ele que também não tá fazendo o que deveria fazer para os pais. Fazendo por merecer, exatamente. E essa culpa, essas ruminações vão alimentando os outros sintomas, né? Que tu trouxe, a questão ali da desesperança, né? As ideias de, se eu não mereço estar aqui, se eu estou fazendo, se eu sou mal, então realmente eu não mereço viver. Então, exatamente, uma coisa vai trazendo a outra, uma coisa vai puxando a outra. E eu acho extremamente importante a gente ficar atento em todos esses sinais que vão aparecendo. Sim, com certeza. É o que a gente fala, né? Eles já vão sinalizando muita coisa. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente acabou os sintomas, né? Sim, sim. Só destaco aqui, gente, que a gente falou ali no início. Não é um sintoma ou dois que vai caracterizar uma depressão. E a ideia aqui não é vocês identificarem a depressão. É ao identificar que alguma coisa estranha está acontecendo com o seu filho, não se desespere. Né? A primeira coisa é fazer, sei o que isso pode ser, ok, preciso de ajuda. E buscar essa ajuda. Não adianta apenas identificar e não fazer nada.
Sim. Buscar essa ajuda é fundamental, gente. Porque quanto antes é descoberto sobre a depressão ou outro transtorno do humor, o quanto antes se descobre, melhor. Quanto mais vai intensificando os sintomas, mais difícil o tratamento. Funciona, mas leva muito mais tempo, é muito mais doloroso. Então, prevenir seria a melhor coisa, né? Exatamente. E aí, como Mas que a gente previne? Cena para o próximo capítulo. Exatamente. Mas assim, quanto antes a gente descobre, melhor. Se descobrir já com o transtorno, também não tem problema. Buscar ajuda e seguir apoiando essa pessoa que está precisando dessa ajuda, dessa orientação. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas o que causa depressão, Aline? Então... Na verdade, as causas da depressão, ela tem multifatores, né? São muitas coisas que podem contribuir para o aparecimento da depressão. A gente sabe que tem um fator aí, né, que varia entre os teóricos, entre aprendizagem de comportamento e até mesmo a questão de depressão ser hereditária. O que acontece? Depende muito também do histórico de depressão na família. Isso está relacionado com o desenvolvimento possível desse adolescente, né? Aline, eu tenho depressão, tenho 2 filhos. Os meus 2 filhos vão ter depressão? Não é isso, tá? Mas esse é um fator que pode contribuir para o desenvolvimento, para o aparecimento da depressão na vida desse adolescente. Que está diretamente relacionado também com a história de vida desse adolescente. Por isso que quando eu digo para vocês, se eu tenho, meu filho vai ter? Não necessariamente. Às vezes, a história de vida dele acaba favorecendo para que esses sintomas não se intensifiquem e a depressão não apareça, ok? Exatamente. E sem falar também que cada pessoa tem tem a sua personalidade e tem a sua forma de interpretar o mundo ao redor dele. Né? Então, pode ser que sim e pode ser que não. É muito variável. Exatamente. Mas situações intensas de estresse, como separação de pais, doenças, perda de alguém querido, dificuldades na escola, questões como essas podem ser fatores, estopins, né, da depressão. E pegando um gancho no que você falou, né, da dificuldade escolar, é importante os pais estarem atentos aos estudos e toda a questão, mas principalmente a vida escolar do adolescente como um todo. O bullying é um fator que pode ajudar ao desenvolvimento da depressão. O bullying é algo sério que acontece. Normalmente nós adultos, a gente costuma até falar assim, né? Quando eu era criança ou adolescente, me chamavam de 4 olhos. E eu não tenho depressão, eu não sofro por causa de bullying. Mas é diferente, gente. O que acontece é que as coisas se intensificaram. E por ter se intensificado, essa impulsividade deles faz com que isso seja muito mais agressivo do que a gente encarava na nossa época, né? Então, hoje eles colocam um apelido e se você não gosta, eles vão aumentando esse apelido, mudando, dando mais nomes, até a pessoa realmente ter ali alguma manifestação de que, poxa, peraí, né? E às vezes essa manifestação de, poxa, peraí, ela vem como uma agressividade, ela vem como um choro e ela vem também como um grande sintoma da depressão. Então, além de acompanhar o filho de vocês, a filha de vocês na escola, acompanhe a vida escolar desse filho. Para ver como que está acontecendo a relação social dele dentro da escola. Exatamente. E a repercussão do bullying, ela vai ser do tamanho da importância que esses pais também dão em casa quando o filho fala que aconteceu alguma coisa, né? Exato. Então, uma coisa está ligada com a outra. É importante que esses pais, quando esses adolescentes ou essas crianças, né, que como a gente falou, os sintomas eles são gradativos, o bullying pode acontecer lá na infância e de alguma forma aquela criança comentou o que estava acontecendo na escola e os pais não deram atenção. Né? Então, assim, é algo que vai se repetindo, não é um episódio ou 2, é algo que vai se repetindo
e aquelas depreciações que são sofridas por essa criança, ela, em algum momento, ela pode vir a estourar de alguma forma. E os resultados disso, a gente não tem controle. Infelizmente. Exatamente. É isso mesmo. Então, outras coisas que podem causar ou provocar a depressão seria a necessidade de sucesso, né? A pessoa ter aquele ímpeto, aquele desejo por muito sucesso e busca por esse sucesso e não consegue encontrar ou alcançar, né? Atualmente a gente vê muito, né, os famosos YouTubers, né? Ou YouTubers. As pessoas sonham muito com isso atualmente, né? Antes sonhavam muito em ser atriz, ou ser médico, ou ser dentista, mas hoje, com a mídia, tá muito fácil, né? Você pegar uma câmera, ligar, e aí eu quero de qualquer forma, porque eu quero ter muitos seguidores, eu quero ter muitos likes. E, claro, gente, eu tô falando de uma área específica, mas a necessidade de sucesso para várias outras áreas podem também trazer muita angústia, muita sensação de fracasso e puxar para as outras áreas que esse indivíduo já tem alguma sensibilidade. Lembrem que não é uma coisa só, são várias coisas que vão influenciando. Com a chegada das mídias sociais, né, Bruna, a gente percebe que a sociedade ela mudou um pouco o foco. Antes, o nosso foco perante a sociedade e no início das mídias sociais era o ter. Então, a gente tinha que ter, a gente tinha que apresentar para a sociedade tudo que a gente tinha, né? Isso era importante. Hoje, eu vejo que isso muda um pouco para o aparecer. Então, eu tenho que aparecer para as pessoas. Eu tenho que aparecer de uma maneira feliz, eu tenho que aparecer de uma maneira inteligente, eu tenho que aparecer de uma maneira positiva. E isso está completamente relacionado às mídias sociais. Porque a gente precisa aparecer o tempo todo. A gente está chorando, a gente está extremamente triste por alguma situação, com um problema gigantesco. Mas a gente vai lá, tira uma foto sorrindo e posta no Facebook, porque é para todo mundo ver que eu tô bem. Exatamente, exatamente. E aí, esse é um grande problema. Não, pode continuar. Eu ia comentar que esse é um grande problema porque a gente invalida o que a gente está sentindo, né? Hoje a gente não pode se sentir triste, a gente não pode se sentir com raiva, a gente não pode se sentir, a gente não pode errar. Isso hoje é muito sério. E esse é um dos fatores que me levaram a fazer o workshop sobre emoções. É algo que é muito básico, é muito simples, porque é você dizer para as pessoas que existem emoções que elas são comuns, que elas são normais e a gente precisa sentir. No momento que a gente bloqueia essas emoções, para algum lugar essas emoções vão. Com certeza. Né? De alguma forma a gente vai expressar isso. É como se eu costumava falar para alguns pacientes meus no hospital que a gente é como se fosse um copo e as nossas emoções como se fosse um café. Café bem, bem doce. A gente vai enchendo aquele copo, vai enchendo aquele copo. E não fala, a gente não está compartilhando as nossas emoções. Então, a gente vai se enchendo daquilo, vai se enchendo, e chega um momento que a gente começa a transbordar. E esse transbordar é aí que ele pode causar o maior estrago. Quando o café derrama, ou um refrigerante derrama, se a gente não limpa, o que acontece? Mancha o ambiente fica sujo, mancha, fica gosmento, incomoda outras pessoas, pode passar a nos incomodar também, da mesma forma os nossos sentimentos. Se a gente não demonstra esses sentimentos, se a gente não compartilha, se a gente não coloca para fora de alguma forma, ele vai aparecer de outra forma. E seja através de um transtorno do humor, seja através de uma doença psicossomática, uma doença do corpo mesmo, de alguma forma isso vai aparecer. Então, o que hoje a gente tem visto na mídia, da gente bloquear o que a gente está sentindo dos nossos sofrimentos, pode trazer sérios problemas para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Sim, com certeza. E aí, pegando o gancho, né, no que a gente começou esse tópico, que foi a questão da necessidade de sucesso e tudo mais, isso também está relacionado a cobranças e pressão familiar, né? Então, às vezes, aquele pai e aquela mãe, o adolescente chega em casa e fala assim: eu tirei nota 7 na prova.
faz daquilo como se fosse a pior coisa que ele poderia ter feito na vida, né? E a gente não precisa e não tem como o ser humano ser nota 10 em tudo na vida. Isso É a questão da perfeição, né? Exatamente. É completamente impossível o ser humano ser 100% em tudo que ele faz, né? E aí a cobrança vem, né? Então, você tirou nota 7, se você não tirar 10 na próxima prova, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, né? E aí ele fica pressionado. O que acontece? Ele vai estudar com aquela pressão na cabeça, pode vir a prova e ele pode tirar menos que 7, por conta dessa pressão toda. Então, a gente já falou e a gente vai falar essa noite ainda mais algumas vezes, a questão do acolhimento, né? Então, filha, você tirou nota 7? Não, gente, acolhimento é uma coisa totalmente diferente de passar a mão na cabeça, tá? Muito diferente, entendam isso. O acolhimento é, olha, filha, você tirou nota 7 em geografia? O que aconteceu? Qual que é a sua dificuldade? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Talvez estudar junto com você. Eu não tenho tempo por conta do trabalho de estudar junto com você, mas vamos bolar um plano de estudo diferente que talvez possa te ajudar? Isso é acolhimento, né? Não, você não vai estar passando a mão na cabeça e falando, você tirou 7, que pena, né? Vamos comer uma pizza. É diferente, são comportamentos totalmente diferentes. Diferente. Exatamente, Aline. Bem interessante tu ter pontuado isso. As alterações no corpo também podem ser pode ser também algo importante que pode vir a impulsionar o desenvolvimento de um transtorno, né, depressivo. Distúrbios hormonais também, gente, podem causar também a depressão. Então, assim, ao notar mudanças, ao notar alterações, procurem um médico, façam exames. É importante estar checando como é que a gente está, como o nosso corpo está agindo. É importante a gente conhecer o nosso corpo, saber o que é normal, o que não é normal, porque os distúrbios hormonais também podem estar causando transtornos específicos, principalmente a depressão. E outra questão também que pode estar relacionada ao desenvolvimento da depressão é o uso de álcool e drogas por estes adolescentes. Né? Tudo bem, pode beber o quanto quiser. Alto lá, calma aí. O que está usando? Alguém te deu alguma coisa? Se você não tem essa relação próxima com o seu filho, provavelmente ele não vai lhe falar. Não. Aí a gente volta para o que a gente falou no início. Desenvolvimento dessas relações são primordiais, são importantes. Bruna, mas eu não desenvolvi, agora o que eu faço? Agora está tudo perdido? Não. Busque recuperar essa relação. Gente, o que o filho de vocês mais quer é estar próximo de vocês. O que eles mais querem... Por mais que não pareça, né? Porque às vezes os pais falam assim... mas eu vou dar um beijo nele, ele manda eu sair, né? Esse ato de sair não é saia daqui, saia da minha vida, né? Exatamente. É que, por conta da impulsividade, né? O pai e a mãe ficam muito em cima, com um beijinho, com um abracinho, acaba sendo careta, né? Mas vamos voltar um pouco atrás e entender que na nossa época a gente também achava isso um pouco careta. E depois, com o passar dos anos, a gente começa a dar valor novamente ao beijo, ao abraço, ao carinho, à atenção do pai e da mãe, né? Então, isso é um comportamento que faz parte, né? Não querer, mas o não querer aquele beijo não significa eu não quero você na minha vida, pelo contrário, né? Exatamente. E é por isso é importante ter atividades, que vocês desenvolvam atividades com os filhos de vocês, sair para algum lugar, comer uma pizza, ter momentos juntos, porque são nesses momentos que vocês podem aproveitar para investigar, para saber, para conhecer mais sobre o filho de vocês e perceber se tem algo normal ou anormal acontecendo naquele momento. E a partir daí oferecer o apoio que eles precisam. Isso é fundamental. Exatamente. E pensando nisso tudo, a gente fala um pouquinho sobre os tratamentos da depressão, né? O que vocês podem fazer, como que vocês podem fazer para ajudar esses jovens, né? Esses adolescentes. Existem duas formas importantes de tratar a depressão. Ou procurando um médico para fazer uma avaliação,
né? Um médico pode ser um clínico, mas geralmente eles vão indicar que a pessoa vá para um psiquiatra, porque o psiquiatra ele tem as ferramentas necessárias para identificar os problemas na saúde mental, né? As alterações na saúde mental. E daí o psiquiatra é quem vai receitar uma medicação ou não. Ele vai avaliar se o indivíduo precisa da medicação ou não e vai prescrever a medicação. Tem muitas pessoas que chegam, Aline, para mim e dizem, eu não queria eu não fui no psicólogo tal porque eu achei que ele iria receitar uma medicação. Gente, psicólogo não receita, tá? Psicólogo não prescreve medicação. Medicação não temos nenhuma. essa qualificação. Não temos. Mas o psiquiatra, o médico, sim. Então, um dos tratamentos seria o tratamento medicamentoso. Porque a depressão, por mais que ela tenha traga essas alterações no pensamento, cognitivas, que a gente chama, alterações no comportamento, alterações emocionais, junto com isso, pode estar relacionado às alterações físicas dessa pessoa, as alterações hormonais, né? Principalmente quando a depressão ela já está instalada e ela está ali do médio para o grave, da depressão média para a depressão grave. Então, por isso é fundamental que tenha uma avaliação com o médico também, para que ele possa receitar, avaliar se necessita ou não a indicação do tratamento medicamentoso. Perfeito. E aí, Bruna, uma dúvida que eles trazem sempre pra gente, né? Eu não quero tomar medicação porque vicia, eu vou ficar dependente da medicação. Ok, pessoal, realmente, a medicação para a depressão é uma medicação mais forte, que precisa de atenção e precisa de cuidados, né? Então, se o psiquiatra, que é a pessoa responsável, que tem o conhecimento disso, disser que você precisa tomar a medicação, tome de acordo com a indicação dele e sempre que precisar retirar essa medicação, faz o que a gente chama de desmame. Não tira essa medicação de uma hora para outra por conta própria. Converse sempre com o teu psiquiatra. Essa medicação não está me fazendo bem, ele pode trocar, mas não tira essa medicação sem o consentimento dele, por quê? É forte, vocês têm razão que é uma medicação muito forte, eu concordo, mas não se preocupe com o fato de viciar, se preocupe com o fato que nesse momento você precisa, e aí você vai conversando dia a dia, né, mês a mês com esse psiquiatra, para saber quando você pode diminuir a dosagem, se está tudo bem, e ele vai fazer o direcionamento correto para poder ministrar ou diminuir o uso dessa medicação. Exatamente. Vale ressaltar também, Aline, que é importante pesar na balança, né? Tomar a medicação significa diminuir esses sintomas, né? Pode diminuir esses sintomas. E se eu não tomo a medicação, esses sintomas eles podem aumentar, né? E aumentando esses sintomas significa que vai dificultar a vida dessa pessoa aqui na Terra, né? Vamos dizer assim, aqui na Terra. Se dificulta a vida dessa pessoa, o que significa? Sensação de desesperança alta. Eu não valho mais para ninguém, eu não presto para nada, para mim, meu futuro não tem sentido, então acabou. Né? Então, assim, é importante pensar que esses sintomas para essa pessoa gente, é horrível, é horrível. É tipo assim, imagina a tristeza que você sente quando perde alguém ou quando você perde alguma coisa que você gosta. Triplica, nem triplica, aumenta essa tristeza aí umas 20 vezes. Não conseguir viver todos os dias. Todos os dias. Então, assim, antes de pensar em parar uma medicação ou vou viciar na medicação, conversa com um profissional, né? Esteja por dentro daquilo que está acontecendo. Conhecimento, gente, pode ajudar a gente de muitas formas. Pode ajudar a gente de muitas formas e salvar a gente de muitas coisas. Exatamente. Pode prejudicar também. Depende da escolha que a gente vai fazer. E aí, trazendo... Pode falar. E aí, trazendo um pouco para esse universo da adolescência, os pais precisam sempre acompanhar esse adolescente nessa consulta psiquiatra, saber exatamente qual é a medicação que está sendo passado para ele e auxiliar enquanto ele estiver ministrando, né?
Ô, Bruno,